Agora na Mensagem, você fica por dentro dos principais eventos da nossa Diocese. Vanessa Oliveira apresenta Diocese em Movimento. Olá, muito bom dia. Estamos chegando com mais um espaço de informação aqui na Rádio Mensagem. Hoje, dia 14 de fevereiro de 2015, um sábado. O programa Diocese em Movimento tem a produção e a apresentação de Vanessa Oliveira. A coordenação de jornalismo é de Donizete Eugênio. A direção é de Fernando Menegatti. E a supervisão geral do Padre Pedro Graciano Júnior, o Padre Pedrinho. E a partir de agora, a Rádio Mensagem abre espaço na divulgação dos fatos e acontecimentos de nossa Diocese. Diocese composta pelas cidades de Jacareí, São José dos Campos, Igaratá, Monteiro Lobato, Paraibuna e Santa Branca. Diocese em Movimento, um programa de formação e informação. Já estamos no ar. Mensagem. A minha vida eu daria em garantia e em alívio para muitos sofrimentos. Franz de Castro. O dia 14 de fevereiro de 1981 ficou na história da Diocese de São José dos Campos. Apenas 2 meses antes de sua criação, seu solo foi lavado com o sangue de Franz de Castro Oswald, que deu sua vida por amor ao próximo. Franz de Castro era advogado e morreu em uma rebelião na cadeia de Jacareí em 1981. Ele e o doutor Mário Toboni foram chamados para participar das negociações de rendição dos detentos rebelados. Desde 1973, já fazia trabalhos voluntários para a APAC, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Na ocasião, Franz trocou de lugar com um refém para acompanhar os detentos na fuga. A fuga foi frustrada por um tiroteio que culminou com a morte dos 5 fugitivos e do doutor Franz. Em 6 de março de 2009, a Diocese de São José dos Campos realizou a abertura do processo de causa e de canonização de Franz de Castro e instalou o Tribunal Diocesano do Processo, da Causa e a Comissão Histórica. É com muita alegria e gratidão a Deus que acolho a cada um de vocês neste recinto do auditório do nosso seminário para esse acontecimento importante na vida da Igreja, que é o início da causa de canonização de Franz de Castro. Nós estamos aqui reunidos para introduzir a causa de canonização do servo de Deus, Franz de Castro. Então, tendo constatado a fama de martírio e de santidade do Franz, tendo percorrido os caminhos jurídicos, então cheguei à conclusão de que era a hora de introduzirmos a causa de canonização deste servo de Deus. Hoje, então, tem início esse acontecimento. E neste sábado, 34 anos depois da morte de Franz de Castro, o programa Diocese em Movimento abre um especial para você, diocesano e ouvinte da Rádio Mensagem, conhecer quem foi este homem, como era tê-lo como amigo, o processo, como funciona, em que pé está. E para abrir o nosso especial, que neste sábado e também no próximo vai trazer este assunto, hoje nós vamos conhecer quem conviveu com Franz e hoje nos contará um pouco deste período e quais suas lembranças. Quem conversa conosco neste sábado é o Padre José Cândido Pereira, o Padre Cândido, pároco da Matriz São José e vice-postulador da causa. Padre Cândido, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Mensagem, ao programa Diocese em Movimento. É um prazer conversar com o senhor. É com grande alegria que mais uma vez nós ocupamos o microfone da Rádio Mensagem para levar a nossa mensagem. E hoje, com o coração cheio de saudade
pois acabamos de celebrar a Santa Eucaristia em que recordamos Franz de Castro. Padre Cândido, primeiramente, eu gostaria que o senhor nos contasse um pouquinho sobre a história de Franz de Castro. Hoje o programa Diocese em Movimento abre este sábado todo especial, este sábado e o próximo também vamos voltar neste assunto, ao qual a nossa proposta é falar exatamente um pouquinho de quem foi Franz de Castro, de como está esse processo, até para o nosso ouvinte, o nosso diocesano, entender a fundo, né, essa grandiosidade que a gente tem e também pedir a todos orações para que, né, a gente possa realmente ter aí um futuro santo em nossa diocese. Fala um pouquinho para a gente como foi, né, essa convivência do senhor com Franz de Castro. Quem foi Franz de Castro? Bom, quando nós chegávamos em 1963 a São José dos Campos, ainda jovem, nós começamos a frequentar a Igreja Matriz de São José, a qual hoje tenho a alegria de ser o pároco. E deparamos com outro jovem que viera do estado do Rio de Janeiro, cuja mãe permanecia lá, mas a sua tia morava próximo aqui à Igreja Matriz de São José. E no caminhar nós nos tornamos amigos. E como o Padre João necessitava de alguém para auxiliar, nós que estávamos vindo de comunidades menores do interior do estado de Minas e do estado do Rio, nós começamos a auxiliá-lo nas celebrações eucarísticas, depois na preparação ao batismo que nós organizamos. E assim foi a nossa caminhada, fomos cada vez mais reatando o nosso vínculo de fé e de amizade. Na abertura do processo, o senhor disse, em uma das entrevistas aqui à Rádio Mensagem, que o senhor foi um dos incentivadores, junto com outras pessoas, para Franz de Castro, para que ele entrasse para a PAC. Foi isso mesmo, padre? Bom, aí a caminhada foi um pouco mais extensa. Com o término do Concílio Vaticano II, a Igreja instituiu o curso do diaconado. E a Diocese de Taubaté, a qual nós pertencíamos, deu início à organização deste curso, tendo à frente o Padre Couto e o Padre Eusébio. E o Padre João indicou alguns membros da paróquia para que fossem candidatos ao diaconado. Eu e o Franz fomos indicados, como também o Moisés. E nós, então, iniciamos a nossa caminhada de ir para Taubaté, isto lá pelos anos de 68 já. E quando chegou em 1970, estava na crista da onda, como se diz, o Concílio de Cristandade. E, consequentemente, o Concílio solicitava uma ação para os seus membros, onde que Mário Ottoboni, Dr. Silvio Marques, Dr. Danilo Stazani, o seu Benedito Chaves, Hilário Corsino,
Oswaldo Brocchiato, enfim, um número de cristãos que participavam do Concílio de Cristandade, aconselhados pelo Padre João, em 1970, iniciaram um trabalho junto aos presidiários na Rua Humaitá. E ali vinham os presos para participarem da celebração eucarística que acontecia aqui na Matriz às 20 horas. Então, era bonito nós vermos os presos, ou nós chamávamos os reeducandos, cantando, vibrando autenticamente e esperançosos de uma vida nova. E assim foi se delineando a pastoral carcerária. Mas, quando já estava delineando esta pastoral carcerária, o Franz achou por bem ele não fazer parte, porque ele fazia parte da equipe de preparação ao batismo. Ele era responsável pela preparação ao batismo. E nós estávamos firmes lá. Quando, em 1972, o padre José Antônio do Couto é nomeado bispo coadjutor da igreja de Taubaté. Então, ele manifesta o desejo de vir ao presídio de São José, porque já chegava ao conhecimento da população, da imprensa, o trabalho realizado pelos cursilistas aqui em São José dos Campos, no trabalho de assistir aqueles que estavam encarcerados. E para a visita, Dom Couto manifestou o desejo de também fazer a crisma. E foi aonde que eu pessoalmente recorri ao Franz, porque nós estávamos intimamente ligados, para que ele me ajudasse. E foi num sábado à tarde que ele nos acompanhou ao presídio. E olha, a partir daquele sábado, ele só saiu morto do presídio. Foi ali que ele doou a vida. Então foi assim que nós iniciamos a nossa caminhada, e o Franz de Castro iniciou conosco este trabalho da pastoral carcerária. Em seguida, nós fomos convidados, eu terminava o curso de filosofia na área das ciências sociais, o Franz já tinha terminado o curso de direito, e Dom Eusébio me convidou para ir para o seminário. Eu, então, fui para o seminário e o Franz ficou trabalhando na APAC e fez este grande trabalho. Como era, a convivência de vocês? Podemos dizer que vocês eram amigos, tinham contato, saíam juntos? Fala um pouquinho para a gente disso, padre. Bom, realmente, o sair que nós tínhamos, e aí acresce que neste interim também somou conosco o padre Dimas Inácio de Paula, que hoje é da igreja de Mogi das Cruzes. Então, eu continuava
a trabalhar até 1975 no restaurante, o Franji Castro, advogado, e o Dimas na então Light. Era noite, de modo específico, no sábado, que nós, após termos feito os encontros de batismo, termos participado das missas que normalmente nós tínhamos à tarde no asilo, aqui, aí que nós até, porque naquele tempo era São José Pacata, a gente ia até na praça, onde se dizia Praça da Preguiça, e a gente sentava, ficava conversando. Às vezes nós íamos a um restaurante que se tinha aqui, que era o Santa Helena, era um ambiente super agradável. E nos domingos nós também trabalhávamos. E à tarde, para a missa das 18 horas, e nós aqui estávamos, e depois a gente saía. Então tínhamos essa ligação de conversarmos, de rezarmos o Santo Terço juntos. Enfim, era uma vida de fé e oração. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para contar um pouquinho mais em relação, né, essa amizade de vocês. Parece que Franji Castro estava presente na ordenação do senhor. Você vai contar para a gente daqui a pouquinho mais dessa história aí de amizade, de companheirismo do senhor, do Franji Castro e também de outras pessoas. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando Diocese em Movimento. Rádio Mensagem. Você em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Diocese em Movimento. De volta com o programa Diocese em Movimento, hoje sábado, dia 14 de fevereiro de 2015. Hoje, um programa mais que especial. Hoje nós abrimos espaço para um especial para contar um pouquinho sobre Franji Castro. E hoje quem conversa conosco, contando um pouco dessas histórias, é o Padre Cândido. Padre Cândido, há pouco o senhor contou um pouquinho dessa história, dessa convivência. Agora fala para a gente que não chegou a conhecer, as pessoas, ouvintes que não conheceram Franji Castro, como era a pessoa de Franz? Ele era uma pessoa divertida, descontraída, ou mesmo era uma pessoa séria, tímida? Fala um pouquinho pra gente dessas características. Olha, eu o classificaria como uma pessoa profundamente introspectiva, uma pessoa que vivia uma profunda experiência de Deus e, consequentemente, as suas ações, o seu ser e o seu falar, falava da vida, da fé e daquilo que ele exercia. Então, não podemos colocar, e aqui eu trago o testemunho de colegas dele da faculdade, de que o Franz, ele não era aquela pessoa de contar anedota, de fácil sorrir, mas ele era simpático a esses momentos, né? Então era um estilo que realmente diferente e que a gente poderia classificar com alguns santos que a história já nos apresenta. O Franz tinha esta característica, né? Sempre falando das coisas de Deus, falando do direito a serviço da promoção da dignidade do ser humano, sempre voltado nesta dimensão
Então, de fato, ele contagiava, porque ele tinha conhecimento, domínio, tanto da ciência jurídica, das ciências culturais, da cultura, política, e assim é que a gente, em cima disto, rezava também dentro daquela perspectiva que a igreja estava numa fase de renovação, de uma modernização vindo do Vaticano II. Esta que era a perspectiva do Franz de Castro. Nós estamos aí hoje, num sábado, dia 14 de fevereiro de 2015. Há cerca de 34 anos, 33 anos atrás, foi um dia muito marcante para a nossa diocese, para a nossa cidade. Como, naquele dia, o senhor acompanhou as informações sobre a rebelião, padre? Exatamente naquele dia, nós estávamos a serviço da igreja de Taubaté, de qual a Diocese de São José ainda pertencia. Eu era pároco em São Bento do Sapucaí. E nós estávamos em uma comunidade muito distante e naquela época não existia celular, não existia esses meios de comunicação. Quando à tarde nós chegávamos para celebrarmos a missa das 19h30, foi que nós recebemos a notícia do falecimento do Franz. E, posteriormente, nós nos dirigimos até Jacareí naquela madrugada e estivemos juntos e depois voltávamos para celebrarmos a Eucaristia, que foi exatamente num sábado também. E nós sentimos profundamente, ficamos muito baqueados com a morte do Franz. Foi doloroso para nós, porque Franz, ele foi o meu padrinho de ordenação, ele era o meu conselheiro, era aquele amigo inseparável. Então não foi fácil. Nós voltamos porque a missão nos aguardava. E o padre João mesmo dissera: você tem que voltar. Eu falei, vou porque tem missa, tinha batizado, enfim, nós voltamos, de forma que nós não participamos da celebração do enterro do Franz de Castro. Como é para o senhor pensar em alguns momentos que daqui a algum tempo, né, alguns anos, enfim, a gente ainda não sabe daqui quanto tempo, o senhor pode ter aí tido um amigo mártir? Fala um pouquinho para a gente disso. Inclusive, parece que na ordenação do senhor, Franz de Castro esteve presente e tem mais um candidato a santo que também estava presente? Exatamente. Eu me sinto agraciado por Deus, pois o bispo que me ordenou, Dom José Antônio do Couto, bispo de Taubaté, também está com o processo de canonização. Então, eu me sinto profundamente agraciado por Deus por ter sido presenteado por duas pessoas marcantes na minha história, na minha vida. O Franz, por ter sido o meu companheiro de caminhada, juntos, meu padrinho de ordenação. E Dom Couto, por ter sido o meu professor. Ele foi meu professor, foi o ordenante, ele quem me ordenou, ele quem foi o meu segundo bispo, embora ele mesmo ordenando, mas
o bispo era o Dom Francisco Borges do Amaral, o Dom Couto. A gente pôde experimentar a santidade. Então, Deus me tem dado graças e bênçãos extraordinárias. Eu sinto muito feliz por ter sido escolhido por Deus, por ter esses dois na minha caminhada e na minha vida. Com certeza é muito emocionante, né, saber de toda essa história. Agora, padre, quanto à sua participação no processo, né? O senhor é vice-postulador. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente essa função, como é que foi essa participação e escolha do senhor para ser vice-postulador no processo. Então, o Dom Moacir, ao organizar o processo, solicitou que nós estivéssemos juntos, e até porque todo o processo ele foi montado aqui na Igreja Matriz de São José, exatamente aonde que o Franz conviveu, aonde que ele todos os dias ele participava conosco da celebração eucarística. Então, para nós foi e é um momento de muita alegria. E assim eu fiquei auxiliando, o vice-postulador auxiliou até a fase em que o processo encerrou e foi enviado para Roma. A gente se reunia com a equipe, com todos os membros, com as comissões, e ali era um trabalho de equipe. Foi um grande trabalho de equipe, de qual padres e cristãos leigos fizeram parte. Agora, padre, Franz de Castro, né, pelos relatos ou mesmo pelas as coisas que a gente lê, ele tinha várias frases, né? Eu abri o programa de hoje com uma frase que ele falou, que a minha vida eu daria em garantia e em alívio para muitos sofrimentos. O senhor chegou, né, a ouvir muitas vezes de Franz frases como essas que marcavam e realmente mostrava a sua santidade, a sua dedicação ao próximo? Sim, isto, indubitavelmente, o próximo era a sua característica, era a sua variável de ser e de agir. Fosse quem ou fosse, pessoa sempre culta, ele sempre teve um carinho específico e de modo especial aqueles mais sofridos. Nós vamos a mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar. O senhor está falando para a gente mais um pouquinho dessa história, né? Momentos que marcaram. E para voltar depois, eu gostaria que o senhor já fosse lembrando aí para contar para os nossos ouvintes se teve algum momento, alguma coisa ali dessa convivência, dessa amizade de vocês, tanto do senhor com o Franz, com o Mário Toboni, enfim, com outras pessoas que conviveram, algum momento que marcou muito e que até hoje o senhor recorda com carinho. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Estamos apresentando Diocese em Movimento. 24 horas no ar. Rádio Mensagem, a rádio da Diocese. Voltamos a apresentar Diocese em Movimento. De volta com o programa Diocese em Movimento neste sábado, dia 14 de fevereiro de 2015, um programa mais que especial. Hoje estamos falando um pouquinho da história de Franz de Castro e quem nos auxilia neste tema é o Padre Cândido, hoje contando um pouquinho dessa vivência, dessa história aí de amizade e de companheirismo. Padre, antes de ir para o intervalo, eu comprometi o senhor aí, coloquei o senhor aqui para contar um pouquinho para a gente algum momento, alguma história que marcou este companheirismo, esse ciclo de amizade de vocês. Conta um pouquinho para a gente, padre, de algum momento marcante nessa amizade toda. Olha, o momento mais marcante foi quando, conversando com o então bispo de Dom José do Couto,
eu disse para ele que eu convidaria o Franz para ser o meu padrinho. E ele disse, converse com o Padre João. E o Padre João então disse, olha, não tem outro melhor. E a minha emoção foi quando o Franz, eu me dirigi e convidei, ele sentiu, eu percebi as lágrimas rolarem, porque ele dissera que se padre ele não chegou, ele tinha certeza que eu haveria de ser aquele que ele tanto desejava ser, padre. Então, eu sempre dedico o meu ministério ao Franz, porque ele queria ser padre, mas ele tinha o receio de, depois de padre, ele não poder ficar exercendo o seu trabalho junto à pastoral carcerária em vista de transferência que se poderia acontecer. Isso foi um momento muito forte. E depois, os momentos assim, que eu e ele tivemos em encontro, nós gostaríamos de colocar aqui o que era a saída, as saidinhas que se tinha, era uma saída com a família, e muitas vezes as famílias nos convidavam para que nós fôssemos. Me recordo certa vez que nós fomos no Natal almoçar numa casa da família de um presidiário. Foi muito marcante mesmo. Ali nós fizemos a oração e toda a família conosco, agradecendo a Deus a libertação do filho, e que hoje é uma pessoa de bem na sociedade. Então nós tivemos muito casos desses, de pessoas que se tornaram de bem e que vêm aqui na nossa igreja, lembrando da minha ação e a ação do Franz juntos, né? E juntamente com o Padre Dimas, que era nosso companheirão também. Padre, muito bacana essa história toda. Agora eu gostaria, para a gente encerrar, deixasse uma mensagem, aproveitasse esse espaço aqui da Rádio Mensagem, que nós estamos chegando ao final do nosso programa, e deixasse para o nosso ouvinte. Neste dia em que nosso coração se volta para Deus, agradecidos por ter nos dado uma pessoa que, ao assumir a humanidade como o próprio Cristo, se consumiu para a redenção do ser humano e, no caso, os nossos encarcerados. Que nós pudéssemos elevar a Deus a nossa oração, suplicando que suscite em tantos outros homens e mulheres com ideais de entrega, de doação, para que nossas mãos não sejam pesadas sobre aqueles que erram, mas sejam mãos como a do Cristo que fez para com a sogra de Pedro, estendendo-a para que pudesse erguer. E assim, ela erguendo, ela teve a febre ida embora e ela se pôs a servir. Que nós também pudéssemos assim o ser. E nós terminamos dizendo que o Deus eterno e todo-poderoso infunda em nós a sua graça e nos dê a sua bondade para bem servir a todos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém, Padre. Eu gostaria muito de agradecer ao senhor, por essa participação, por essa doação, estar aqui mais uma vez na Rádio Mensagem nos servindo e contando um pouquinho dessa trajetória de Franz de Castro, ao qual o senhor acompanhou de perto, viveu juntamente a ele vários momentos. Muito obrigada, Padre. A Rádio Mensagem está sempre de portas abertas ao senhor. Muito obrigado, Vanessa, e até outro dia. Se Deus quiser, sua bênção. Deus abençoe.
E no próximo sábado, o programa Diocese em Movimento continua com o especial Franz de Castro Hauswart. Vamos entender os caminhos já percorridos e como está o processo de causa de canonização. Um ótimo final de semana a todos, fiquem com Deus e até mais.